Graça e paz, eu sou a mestra Elian Luz, da Escola Bíblica Getsemane. Sejam bem-vindos a mais uma aula. E antes de iniciarmos a nossa aula, não esquece de deixar o seu like, o seu joinha, deixe seu comentário. O importante é que o YouTube verifique o acesso a essas aulas e possa ver a relevância que tem as nossas videoaulas na sua vida, para que assim todas as outras aulas ele também possa notificá-lo de que está acontecendo, tá? Todos os domingos nós temos a nossa aula, aqui nossa videoaula, pelo YouTube da Igreja Getsemane, que é o IGET Igreja. Tá? Então fique ligado e deixe o seu like. O tema da nossa ministração de hoje é os 7 tipos supremos da fé, parte 2. O irmão Valbiraci, no domingo passado, falou da parte 1 e falou de 2 passos para o tipo supremo de fé. E hoje eu falarei de 3 passos. Essa ministração está repartida em 4 partes e hoje nós estudaremos a segunda parte. Até a quarta parte você estudará todos os 7 passos para o tipo supremo da fé. O nosso texto áureo de hoje se encontra em 1 João, capítulo 5, versículo 7, que nos diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não esqueça de pegar sua Bíblia, o seu caderninho de anotações e anotar todas as partes dessa ministração. Ao final das 4 ministrações, é importante você fazer uma revisão dos 7 passos ao tipo supremo da fé, pois a fé, ela é algo que mexe com o coração de Deus. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. A nossa verdade prática nos diz: a comunhão é a própria mãe da fé. Dela brota a alegria, que é fonte originária da vitória. Então já percebemos que uma palavra-chave da nossa ministração hoje se chama comunhão. Ela é um dos passos para que nós possamos adquirir a suprema fé em nossa vida. Amém? Então, os 3 passos que iremos estudar hoje serão: o primeiro, que é o passo número 3, como eu falei anteriormente, o irmão Valbiraci falou de 2 passos na ministração anterior. E hoje eu vou falar do passo 3, 4 e 5. O passo 3 fala a realidade da nova criação. O passo 4, a realidade da nossa comunhão com o Pai. E o passo 5, a realidade da autoridade do nome de Jesus. Amém? Então vamos à nossa ministração de hoje. Prosseguimos em nossos estudos da Palavra de Deus em direção ao entendimento mais profundo do significado da fé. Examinemos mais 3 passos ao tipo supremo da fé. Então, o passo número 3 fala da realidade da nova criação. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus nos diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Certo? É a palavra de Deus que está falando, não é a mestra Elian, não é outra pessoa, é a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter fé na palavra de Deus. Ler a palavra e ter fé de que ela foi inspirada por Deus, escrita por várias pessoas, mas pessoas inspiradas por Deus. E o apóstolo Paulo fala aqui em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, ou novas coisas. Ou seja, a partir do momento que você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você passa a ser uma nova criatura. Porque nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Mas o pecado nos afastou. Criou
um abismo entre nós e Deus. Mas o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo como uma ponte de livre acesso ao Pai. No segundo tópico veremos mais sobre isso. Mas nesse primeiro tópico, precisamos entender que é necessário nascermos de novo. Por mais que não esteja aqui na ministração, mas sempre nos reportamos ao que Nicodemos quis interpretar acerca do que é nascer de novo. Quando Jesus Cristo esteve com eles, com os discípulos, ele falou acerca dessa necessidade de nascer de novo. Aí Nicodemos ficou se perguntando, né? Perguntou ao mestre: como eu vou nascer de novo? Posso eu voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente? E o Senhor Jesus Cristo respondeu a ele que era necessário nascer de novo pelo batismo nas águas, pelo recebimento do Espírito Santo de Deus. Uma vez que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós morremos para o mundo e nascemos para uma nova vida em Cristo Jesus. E aí você pode se perguntar: e o que eu fiz no passado? O versículo de Coríntios 5,17, 2 Coríntios, é muito claro quando ele diz que as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se faz novo. Ou seja, o Senhor, ele nos coloca num novo patamar, num novo momento da nossa vida. Ele joga no mar do esquecimento todos os nossos pecados. E nós precisamos realmente deixar do outro lado do abismo que nos separava de Deus esses pecados e não trazê-los mais para a nossa nova vida em Cristo Jesus. É importante isso. Mas aí você pode pensar que às vezes nós nos pegamos nos julgando acerca do que nós fizemos no passado. Precisamos entender que hoje temos em nosso espírito a própria vida e natureza de Deus. Não se trata de uma experiência, nem uma religião, nem de se afiliar a uma igreja, mas sim o verdadeiro nascimento do nosso espírito. Somos os próprios filhos, filhas de Deus. Ele é o nosso próprio Pai. Quando aceitamos essa filiação, sabemos que passamos de estar sobre os domínios de Satanás e passamos a viver na dependência do Abba Pai, que é muito gratificante, porque nós já somos, mas às vezes o pecado fez essa separação e estávamos sob os domínios de Satanás e o Senhor nos tira desse domínio. Por isso passamos a ter um novo nascimento. Deixamos a morte espiritual e passamos a viver em Jesus Cristo a nova vida. E isso é muito importante. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Deus nos fala isso em 1 João, capítulo 3, versículo 14. Precisamos compreender que na nova criação, a nossa visão do outro ser humano passa a ser diferente. Passamos a amar uns aos outros, assim como Deus nos amou. Sabemos que existem 10 mandamentos. E o Senhor resume os 10 em 2 poderosos mandamentos no Novo Testamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por isso, sinta-se uma nova criatura, porque você é filho do Abba Pai. E a partir desse momento que você passa a sentir-se pertencente à família de Deus, você começa a desenvolver um passo da suprema fé. O Senhor nos fala ainda que às vezes nós nos preocupamos demais com a nossa vida, como que nosso cotidiano afeta em tudo isso. Precisamos entender, se Deus é nosso próprio Pai e nós somos seus próprios filhos, temos liberdade, passamos a ter liberdade em Deus. E isso transforma todo o nosso viver.
passamos a ter comunhão, que é o segundo passo que já iremos falar. Ele, quanto Jesus tinha durante sua vida terrestre, quando ele esteve aqui, nos mostrou como é ter essa comunhão. Porque o Pai nos amou assim como ele amava Jesus Cristo. E nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Amém? Se sinta co-herdeiro, para que o mundo possa reconhecer que o Senhor enviou Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E nós damos continuidade à proclamação desse Evangelho. Amém? O segundo ponto, ou o segundo passo, é acerca da realidade da nossa comunhão com o Pai, como eu falei. Nós precisamos estabelecer essa comunhão com o Pai. Como é importante isso para a nossa vida. Como é importante isso para o fortalecimento da nossa fé. Sem comunhão, a gente não consegue. Se a gente mantém comunhão com outras coisas, a nossa fé não é alimentada. Pelo contrário, ela acaba esmorecendo, ela acaba desfalecendo. Deixamos de alcançar a suprema fé quando deixamos de ter comunhão com o Pai. E o Pai nos chama a essa comunhão. A própria razão fundamental da redenção é a comunhão. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Note que fomos chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Que outro Pai poderia nos permitir isso, senão o nosso Supremo Deus? Em 1 João, capítulo 1, nos versículos 3, 4 e 7, o Senhor nos fala assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhamos comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Como falamos, a comunhão é a própria alegria que nós temos com o nosso Pai, com Abba Pai. No versículo 7 diz, porém, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos a comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deus nos chamou a comunhão com Ele e a partir dessa comunhão nós também passamos a ter comunhão com os nossos irmãos. Passamos a ter comunhão uns com os outros. E isso nos alimenta dia após dia. Às vezes nos perguntamos, por que eu tenho que ir à igreja? Por que eu tenho que sair de casa e ir aos cultos? Porque em casa você não consegue estabelecer essa verdadeira comunhão. Quando chegamos na igreja, que somos recepcionados pelo graça e paz, a gente sente o calor da comunhão uns com os outros. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós. A honraria mais sublime que o Pai nos conferiu é aquela de termos comunhão com Ele e com seu Filho. Como é importante. No próximo tópico nós iremos falar da autoridade do nome de Jesus. E é importante a gente entender que Deus estabeleceu essa comunhão. Quando Ele nos fala, e tudo quanto pedires em meu nome, no nome de Jesus, nós seremos atendidos. Mas às vezes nós esquecemos de estabelecer essa comunhão. E achamos que o Senhor tem que atender, independente se há uma ponte, se há um acesso ao Pai, se Jesus Cristo é o nosso Salvador. O Senhor enviou seu Filho ao mundo, não foi em vão. Foi para restabelecer a comunhão que tinha sido quebrada pelo pecado. O relacionamento sem comunhão é como um casamento sem amor, sem companheirismo. Precisamos entender que no relacionamento precisa-se ter amor, precisa-se ter companheirismo, amizade.
amemos uns aos outros, é o que a palavra de Deus nos ensina. Em Provérbios nós encontramos que Deus nos fala também, né, através de Salomão, falando que há amigos mais chegados do que irmãos. Quando a gente estabelece uma comunhão verdadeira com os nossos irmãos, eles passam a ser nossos amigos, nossos aliados na comunhão com o Pai. E é isso que o Senhor quer. A comunhão é a própria mãe da fé. Dela brota a alegria. É a fonte originária da vitória. Se queremos obter vitória na nossa fé, em tudo aquilo que queremos adquirir junto ao Pai, precisamos estabelecer uma comunhão. E essa comunhão ela tem que começar em casa. Como é que está a sua comunhão com a sua família? Com seus filhos? Com seu cônjuge? Com os membros da sua célula? Faça uma análise e verifique e restabeleça a comunhão se ela estiver quebrada. Não podemos simplesmente virar as costas e dormirmos de costa um para o outro sem restabelecer a comunhão que o Senhor implantou na nossa vida, a partir do momento, na verdade, que aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Vimos que o primeiro passo foi a nova criatura, somos novas criaturas em Cristo Jesus. Aqui o próximo passo é estabelecer essa comunhão. Então, como nova criatura, nós não podemos quebrar a comunhão com os nossos irmãos, porque também Deus verificará que nós estamos quebrando a comunhão com Ele, porque nós não estamos seguindo o que Ele estabeleceu. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Se mantermos comunhão com Ele e andarmos na luz assim como Ele está na luz, a oração se torna um dos privilégios mais doces e mais grandiosos que possuímos. E aqui eu faço um parêntese para que, se você ainda tem dificuldades de orar, de estabelecer um momento de oração com o Pai, porque às vezes é o que a gente percebe, né? Há pessoas que vão atrás de conversas de outras pessoas, pensando que oração é uma labuta pesada. Eu tenho que orar, eu tenho que tirar momentos de oração. Isso é muito ruim, é chato, não é? Aí, o link que eu quero estabelecer aqui. Volte nos nossos vídeos e assista o vídeo da Quarta do Avivamento do dia 17 de março, onde nosso apóstolo Marcos Valério nos ensina como orarmos ao Senhor, como termos uma oração de êxito, fazermos uma oração de êxito ao Pai e estabelecermos essa comunhão. Não vou falar aqui, eu vou deixar você na curiosidade para você assistir novamente. Se você já assistiu, assista novamente essa ministração. E se não assistiu, assista, porque é muito edificante. Você vai ver que a oração, em vez de ser pesarosa, ela é edificante. Ela nos traz uma renovação da nossa vida, da nossa fé. E é um elo de ligação ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós não podemos deixar que isso seja um esforço desnecessário. Pelo contrário, devemos sentir prazer em orar, em nos dirigir ao Pai, de adorarmos ao Pai por intermédio da oração. Suponhamos que Deus fez isso para que nós de fato estabelecêssemos essa comunhão. O problema com as pessoas que têm tamanha dificuldade na oração é que às vezes não deixam que o Espírito Santo haja na sua vida. Ou acham que o Espírito Santo tem que falar por elas. Não, o Espírito Santo, ele realmente nos ajuda. Mas a oração ela tem que vir de um coração quebrantado, de um coração que realmente quer buscar a presença de Deus. E o Espírito Santo vai estabelecer ainda mais quando ele
sente essa comunhão, ele entra na oração sem que a gente precise pedir. Ele está ali presente, ele se sente à vontade para estabelecer ainda mais, né? Fortalecer esse momento que você tem com o Senhor. Amém? E o nosso terceiro e último tópico, que é o passo número 5, fala da realidade, da autoridade do nome de Jesus Cristo, como eu falei anteriormente. Tudo quanto pedirmos no nome do Senhor Jesus, nós seremos atendidos. A palavra de Deus nos diz em João, capítulo 14, no Evangelho de João 14, nos versículos 13 e 14, o seguinte: e tudo quanto pedires em meu nome farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Olha que coisa linda! Para que Deus seja glorificado no seu Filho Jesus Cristo. O Senhor Jesus nos diz que tudo que formos pedir, devemos pedir em seu nome, porque o seu nome tem autoridade. O versículo 14 diz: se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Vamos pensar que uma pessoa lhe passou uma procuração, um homem rico lhe passou uma procuração, lhe dando plenos poderes para você adquirir aquilo que você deseja. Isso lhe traria muitos benefícios, né? Você deve estar pensando assim: poxa, eu vou conseguir muitos benefícios. Foi exatamente isso que Deus Pai nos deu. Uma procuração de que em nome de Jesus nós podemos pedir tudo aquilo que queremos. E nós conseguiremos com certeza, baseados na fé, no alimento da nossa fé, identificando a autoridade de Jesus Cristo. Deus nos deu essa procuração para usar o nome de Jesus a fim de satisfazer todas as nossas necessidades espirituais, como também as necessidades físicas e financeiras. Sim, as nossas necessidades físicas e financeiras também podem ser supridas quando nós pedimos tudo em o nome de Jesus. Ele nos deu poder sobre as forças satânicas. O pecado não tem mais domínio. Falei lá no passo número 3, quando somos nova criatura, Deus jogou no mar do esquecimento tudo aquilo que fizemos de errado no passado. Então o pecado não tem mais domínio, somos livres para vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. Ele nos disse que nos daria tudo quanto pedires em meu nome, em nome de Jesus Cristo. Temos aquela autoridade de usar o seu nome. O fato de muitos de nós não fazermos não é uma questão de falta de fé, mas de não conhecermos nossos direitos. E hoje você está tomando posse desse direito. Tome posse aí na sua casa do direito de filho, de nova criatura e da autoridade no nome de Jesus. Autoridade para não só pedir, como também para interceder por cura, por libertação na vida dos seus, na sua vida. É questão de assumirmos o devido lugar de filho de Deus e aproveitarmos os direitos de filho. É questão de saber aquilo que nos pertence e de praticar aquilo que a palavra de Deus nos diz. Amém? Que essa ministração hoje possa trazer essa renovação da sua fé e que você possa de fato tomar posse de todos os passos. Hoje nós chegamos até o passo número 5. A próxima ministração você vai conhecer os próximos passos até a 4ª ministração e assim fortalecer a sua fé. Amém? A nossa aplicação pessoal de hoje nos diz: fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Está baseada em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Amém? Vamos orar ao nosso Pai neste momento, para finalizarmos assim a ministração da sua palavra neste domingo. Oremos. Senhor, graças te damos, meu Pai, pelo teu amor. Te damos graças, ó Deus, porque o Senhor nos escolheu como seu povo.
O Senhor nos separou como ovelhas no seu pasto. E o Senhor nos fez novas criaturas em Cristo Jesus, Pai. Obrigado, ó Deus, por restabelecer a comunhão que foi quebrada pelo pecado, ó Deus. Hoje, Senhor, eu quero te pedir, Pai, perdão. E quero, ó Deus, restabelecer verdadeiramente essa comunhão, ó Deus. Pois eu sei, eu creio que eu tenho livre acesso ao Pai, ao Senhor, por intermédio do nosso Salvador Jesus Cristo, no qual o Senhor deu toda a autoridade aqui na terra, nos céus, pois tudo que pedimos em seu nome, o Senhor, Deus, atenderá, Pai, conforme, ó Deus, a nossa fé, Pai, pois cremos, ó Deus, no unigênito Filho de Deus, Pai. Restabeleça, Senhor, a nossa comunhão, estabeleça, ó Deus, a nossa fé. É o que nós lhe pedimos, Senhor Deus, em o nome de Jesus. Amém. Shalom, graça e paz.